Você entregaria as chaves da sua vida para alguém que não consegue enxergar o caminho à frente? Imagine-se em uma encruzilhada, onde o próximo passo define o abismo ou o destino. Um homem cego estende a mão para guiar outro. Ambos caminham com convicção. O que acontece quando o guia ignora o precipício sob seus pés? Lucas 6, versículo 39, registra a advertência direta de Jesus. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Esta não é apenas uma questão de visão física, mas de direção espiritual. A liderança sem conhecimento da rota é um convite ao desastre. Quando a confiança é depositada em quem tateia as sombras, o resultado é uma queda inevitável. Muitas vezes, seguimos vozes que soam seguras, ignorando a falta de mapa. A autoridade destas palavras corta o silêncio da dúvida. O perigo não está apenas em quem guia, mas em quem escolhe seguir sem questionar para onde o caminho realmente aponta. No vilarejo de Betânia, o nome de Elias era sinônimo de uma convicção inabalável. Ele caminhava pelas ruas de pedra com passos firmes, recusando qualquer auxílio para encontrar seu caminho. Elias não enxergava a luz do sol, mas insistia que conhecia cada curva, cada fenda e cada atalho das trilhas montanhosas ao redor da aldeia melhor do que qualquer habitante local. Ele subia as encostas íngremes sem hesitar, movendo-se com uma rapidez que deixava os observadores em silêncio. A cada passo, ele batia sua bengala contra o solo, um som rítmico que ecoava entre as casas. Quando alguém tentava avisá-lo sobre o terreno instável, Elias apenas ria e apontava para o horizonte, como se pudesse descrever a paisagem com precisão absoluta. Ele exercia uma influência magnética sobre os mais jovens, que admiravam sua postura decidida. No entanto, por trás daquela autoconfiança extrema, residia um perigo silencioso. Ele ignorava os sinais de desgaste nas rochas e o declive acentuado das trilhas. Para Elias, a falta de visão era apenas um detalhe, enquanto seu orgulho ocupava todo o espaço, guiando cada movimento sem qualquer sombra de dúvida. Certo dia, Marcos, outro homem sem visão, aproximou-se de Elias na praça central. Ele buscava alguém que conhecesse a montanha para guiá-lo em uma travessia necessária. Marcos estendeu a mão, solicitando auxílio com voz trêmula. Elias, em vez de hesitar, ergueu o queixo e soltou uma gargalhada curta, carregada de uma arrogância que silenciou os que estavam por perto. Ele aceitou o desafio prontamente, sem consultar mapas ou pedir detalhes sobre o destino. Enquanto se preparavam, os moradores do vilarejo se reuniram ao redor, sussurrando sobre as fendas profundas que se abriram após as chuvas recentes. Um ancião tocou o ombro de Elias, alertando-o sobre a instabilidade do terreno e as rochas soltas que tornavam o caminho mortal. Elias afastou a mão do velho com um gesto brusco. Ele insistiu que conhecia cada palmo daquele solo melhor do que qualquer habitante, descartando os avisos como superstições de gente medrosa. Marcos, sentindo a firmeza na voz de seu novo guia, sentiu-se aliviado e seguiu Elias rumo ao início da subida. O espectador observa a cena, percebendo o perigo que Elias se recusa a admitir. A decisão estava tomada, e o caminho para o precipício começou a ser traçado pela prepotência de um homem que se recusava a ouvir a realidade. A subida começa. Elias avança com passos largos, movendo-se com uma rapidez que desafia a inclinação do terreno. Ele bate a bengala de madeira contra o solo, um estalo seco que se repete sem pausa. Marcos segue logo atrás, mantendo a mão esticada para alcançar a retaguarda de Elias. O chão, antes firme, torna-se um amontoado de cascalho e terra solta. Sob a pressão dos pés de Elias, pedras pequenas se soltam e rolam ladeira abaixo. O som é nítido, um tilintar metálico que se transforma em um barulho seco e profundo ao encontrar o vazio. Elias não reduz o ritmo. Ele ignora o deslize das pedras e continua a subir, forçando Marcos a acelerar. A cada metro, o eco das rochas caindo torna-se mais frequente, vindo de direções que nenhum dos dois consegue identificar. Elias respira de forma pesada, mas mantém o queixo erguido, ignorando a inclinação perigosa que se acentua sob seus pés. Marcos tropeça, mas recupera o equilíbrio, sentindo a vibração do solo sob as solas das botas. O som de pedras caindo é constante agora, um lembrete do precipício que se abre ao lado da trilha. O ritmo acelerado de Elias transforma cada movimento em uma aposta contra a gravidade.
A poeira sobe conforme eles avançam, e o silêncio da montanha é cortado pelo ruído das pedras que despencam em direção ao abismo, sinalizando que o desastre se aproxima. O avanço de Elias é interrompido por um ruído seco vindo de baixo, um som de terra se partindo que ecoa entre as pedras. Ele para. O silêncio retorna, denso e desconfortável. Elias inclina a cabeça. Escuta por um segundo, mas não recua. Sua arrogância sobrepuja a cautela. Ele solta um grunhido, vira o corpo e, com um movimento brusco, agarra a manga da túnica de Marcos, puxando-o para frente com força. Ele dá um passo largo e decidido, como se o caminho estivesse firme sob seus pés. Porém, o solo não resiste. A terra sob a ponta da bota de Elias desmorona instantaneamente. O chão cede, transformando-se em uma cascata de poeira e cascalho que escorre para o nada. Elias sente o suporte desaparecer sob seu peso. Ele tropeça, o corpo pendendo para o lado onde a trilha simplesmente deixou de existir. Marcos, arrastado pelo movimento, sente o solavanco. Ambos estão agora sobre uma borda instável. A tensão no braço que os une torna-se um elo de desespero. Elias tenta cravar os pés na encosta, mas o terreno continua a deslizar, revelando a fenda profunda que se abre logo abaixo. O guia, que antes ditava o ritmo com firmeza, agora trava os músculos. A gravidade puxa, a terra se desfaz e a margem do precipício está a meros centímetros de seus calcanhares, transformando a caminhada em um confronto direto com o abismo. A bengala de Elias corta o ar. O objeto de madeira avança, tateia o espaço, mas não encontra nada além de vazio. Nenhum estalo de pedra, nenhum contato com a terra. O silêncio que segue é absoluto. Elias congela. Seus dedos, antes firmes no cabo, começam a tremer violentamente. O movimento espalha-se pelos braços, pelos ombros, até que todo o seu corpo oscila na borda do precipício. Marcos sente o espasmo. Ele percebe a trepidação através da manga que ainda segura. O guia, que minutos antes caminhava com arrogância, agora é um amontoado de músculos tensos e desorientados. Marcos solta o braço de Elias. Ele recua um passo, a respiração curta e rápida. A realidade atinge Marcos como um soco. Não há mapa, não há conhecimento, não há trilha. O homem que deveria conduzi-lo está tão perdido quanto ele. O pânico de Elias torna-se o pânico de Marcos. Eles estão parados sobre o nada, flutuando entre a terra firme que ficou para trás e a queda que se abre abaixo. O guia treme, a bengala balança sobre o abismo, e a verdade sobre a cegueira de Elias ecoa no vazio da montanha. O ar é cortado por um passo firme e rápido que se aproxima por trás. Antes que Elias perca o equilíbrio definitivo, uma mão robusta, calejada pelo trabalho na montanha, agarra o braço de Marcos com força bruta. É um pastor que passava pelo local. Sem hesitar, ele traciona o corpo de Marcos para trás, e este, por sua vez, puxa Elias pela manga da túnica. O movimento é preciso. Eles são arrastados para longe da borda, rolando sobre a terra batida e pedregulhos até atingirem uma área plana e sólida. O pastor solta os dois. O silêncio da montanha retorna, mas agora sem o peso do abismo. Elias cai de joelhos, o peito subindo e descendo em uma respiração descompassada e ruidosa. Ele solta a bengala, que repousa inerte ao seu lado. Marcos permanece deitado, sentindo o contato da terra firme contra as costas. Os olhos voltados para o céu que ele não pode ver, mas cujo vento agora sente como um sopro de vida. O pânico cede lugar a um tremor residual, o choque de ter estado a 1 milímetro da queda. O pastor respira fundo, observa os dois homens caídos e permanece em pé, como um marco de estabilidade diante da fragilidade que acabaram de exibir. O perigo passou, deixando para trás apenas o peso da lição aprendida no limite da própria existência. A montanha permanece em silêncio. Elias e Marcos agora entendem o custo da confiança mal depositada. Seguir alguém apenas pelo tom de voz decidido ou pela autoconfiança é um convite ao desastre. A lição sobrevive ao perigo. Não basta ter entusiasmo, é preciso ter visão e sabedoria. Antes de entregar as decisões da sua vida a um mestre, um conselheiro ou um líder, observe com atenção.
Ele realmente conhece o caminho ou está apenas tateando as sombras como você? A verdade não se baseia em promessas, mas na capacidade real de enxergar além do próximo passo. A precipitação não substitui o preparo, e a convicção não corrige a falta de rumo. O erro de Elias serve como um lembrete constante de que o destino exige olhos abertos para a realidade. Se este ensinamento trouxe luz para o seu dia e ajudou você a enxergar com mais clareza as escolhas que faz, inscreva-se no canal. Acompanhe nossas reflexões diárias, projetadas para transformar a forma como você caminha e quem você escolhe para seguir. Não caminhe às cegas. Busque a sabedoria que garante o passo firme e a chegada segura ao seu objetivo. Inscreva-se agora e continue essa jornada conosco.